Um vazio. Aquilo que é não essencial. Extremamente errado, extremamente incômodo. Nossas intenções amarram nossas almas nas dos outros. É antinatural. Todos temos nosso próprio lugar. Eles não sabem que julgo-os pelo meu próprio relógio, um Deus que é emocional e não racional, uma dualidade. As circunstâncias externas, uma janela falsa cria o equilíbrio, ausência e corrupção, probabilidade. Hábitos, códigos, palavras, oração. Por que Deus criou a oração? Para conferir dignidade à causa e efeito, para permitir-nos implorar, para nos ensinar. Nossas almas enxergam os números, o espaço de atividade. Não pensamos nada mais do que isso. Quem duvidaria que pensamos algo mais? Não temos luz. As palavras mudam o sentido das coisas, mas o sentido continua o mesmo. Eternidade, círculo da vida, literalmente é uma falsidade, portanto, espiritualmente, uma verdade. Uma espécie de obscuridade duvidosa. Nenhum preço é demasiado elevado para a imortalidade. Se não fosse dúbio, o homem não saberia de sua própria corrupção. Se não houvesse luz, o homem não buscaria salvação. Protetor da graça de Deus, salvação. Quando os milagres traem a esperança, quando a esperança recompensa os milagres. A chance muda nossas mentes e ao mesmo tempo priva-nos de algo. Nós não temos capacidade de criar pensamentos, não é o que nos motiva. Não é conveniente ser uma exceção à regra. Não devemos julgar as exceções de forma restrita, mas sim de forma justa. Paganismo em seu estado independente e puramente natural. Sonhos. Ausência e corrupção. Nós criamos Deus para nós mesmos. Aqueles que o conhecem servem-no incondicionalmente. Eles não sabem que estão a julgá-los pelo meu próprio relógio. Medo, ódio, submissão. Aqueles que não conhecem Deus realmente agradecem. Probabilidade. Existem 3 tipos de pessoas. As do centro são infelizes e estão em conformidade com a razão. As mais do fim são infelizes e insensatas. Maus pensamentos são necessários. Conhece-te a ti mesmo e siga seus desejos carnais. Não é uma arte. Enquanto ela não é negada, sendo um princípio da verdade ou da carne, essa arte esclarece a relação entre princípios. Todas as criaturas são tentadas a isso. Tentar controlar tal desejo através da violência, esta última é a mais terrível absoluta. Dois extremos: exclusão da razão, absoluta crença na razão. O que provoca o fenômeno? O
luxúria e poder são a fonte das nossas intenções. A luxúria é a intenção voluntária e poder é a intenção involuntária. As pessoas começam a se rebelar contra a própria perfeição. Se conhecem seus próprios pecados, vão perder o coração. Porque eu acredito em você e na depravação dos pecados. Se não quer que acabe, deve fazer as pessoas acreditarem que é verdadeiro e eterno. Terá de esconder sua origem. Probabilidade de oferecer segurança. Somos mecânicos, bem como espirituais. Crescente medo ao caminho da salvação. O compêndio do mal. A dualidade. O homem perdeu o caminho, caindo em desgraça, tentando encontrar o seu lugar. Mas quem irá mostrá-lo? Um ponto de apoio seguro. A graça de Deus. A prova mais forte e irrefutável dos nossos hábitos. Hábitos de influências mecânicas arrastam a mente e geram automação involuntária. Faça-os acreditar. Assim não pode ser revertido. Uma espécie de obscuridade duvidosa. Vaga ambiguidade. A natureza é um reflexo, escuridão. Deus nos guia para a única coisa essencial através da diversidade, para satisfazer ambos os lados. Eu não sei, eles dizem. O que não é perfeitamente bom é apenas uma projeção sua. A única necessidade. Exclusão da razão, absoluta crença na razão. Dois extremos. Sem esse mediador, vamos perder todo o contato com Deus. Protetor da graça de Deus. A língua é a mesma de qualquer forma. Aqueles que julgam precisam de um ponto de apoio. A palestra sobre a graça de Deus. Testemunhas que não desculpam a morte. Duas testemunhas. Uma escada. Duas fundações. Um interno, outro externo. A graça de Deus e os milagres são fenômenos naturais. Não só vemos as coisas de uma perspectiva diferente, como também com olhos diferentes. Então, por que parece a mesma coisa? Se Deus sustenta a natureza, em seguida, deixa que a natureza prove isso de forma clara. Eu sempre quis. A obra da graça de Deus, a ausência e corrupção. A dualidade. A natureza fez todas essas coisas mutuamente exclusivas. Tirania. Um centro falso cria um falso equilíbrio. As pessoas só buscam a simetria horizontal. Não tem altura ou profundidade. Se me reconhecem, comparam-se a mim. O que está comparando? A si mesmo? Ou eu dentro de si? Se for a si mesmo, é desprezível. Está me comparando a mim mesmo. Por 4.000 anos, as pessoas continuaram a profetizar sua vinda. Para a glória do desejo, grandeza, probabilidade. Mas é provável que a probabilidade ofereça segurança? A verdade que não habita na terra, a verdade que vaga entre nós.
Alguns escapam desse ciclo. Graça de Deus é um fenômeno natural. Para mostrar que a natureza é uma imagem de Deus, somos perfeitos em algum sentido. Para provar que somos apenas reflexos, temos algumas falhas. A razão nos controla de forma severa, a natureza nos fez neutros, mas nós acabamos oscilando. Deus nos guia para a única coisa essencial através da diversidade, para satisfazer ambos os lados. Imagine um corpo cheio de corpos de pensamento. Se ele se divide e não retorna para o todo, está apenas destinado à morte e destruição. O universo é bom dentro de nós. Mas nós não. Por ser infinito, um prisioneiro aguardando a execução. Contradição. Ele nos menospreza. Ela nos odeia. Se duas coisas se unem sem se alterar, não se tornam outra coisa. Assim, o nosso espírito se une com o nosso corpo e mantém um equilíbrio entre vícios opostos. Nossas almas são lançadas em um corpo e encontram números, tempo e uma terceira dimensão. Faz reflexões e chama a natureza de inevitável. Não podemos pensar outra coisa. Reconhecemos a verdade não apenas pela razão, mas através da emoção. Isso dá-nos noção que o espaço tem uma terceira dimensão. O princípio dos sentidos, uma proposição é feita. A emoção, instinto, princípio. O instinto é a razão. Dois símbolos naturais. A graça de Deus sempre vai existir, assim como a natureza. Portanto, a graça de Deus é natural, em um sentido. Nascimento simbolizando a criação do homem. O batismo simboliza o expurgo. Ele veio a esta terra para revelar a verdade, sem simbolismos. Mas dizer que ele só veio simbolicamente é refutar a sua existência. É uma blasfêmia. O amor não é uma regra simbólica. Tentar explicar a origem do amor torna-nos incapazes de amar. É preciso simpatizar com ambos os lados, mas enquanto um é a simpatia que gera o amor, o outro é a antipatia que gera o desprezo. As origens diferentes do amor, protetor da graça de Deus, contradição, desejo ininteligível, decepção, salvação, a única necessidade, sonho. A diferença entre o descanso e facilidade de consciência, nada além da verdade é certa. O nascimento do primeiro filho cria o primeiro, a graça do segundo cria o último. Eu posso amar na mais completa escuridão, mas se Deus me acha infortunado, certamente fará de tudo para me irritar. Eu não aceito os seus méritos, não é como a escuridão completa, portanto, irrita-me. Esta é a prova que idolato as trevas e isso afasta-me do caminho. Não sei quem sou e o que devo fazer. Não sei o meu estado de espírito ou minha responsabilidade. Meu coração quer servir a Deus. Vou sacrificar tudo para encontrá-lo. Nenhum preço é demasiado elevado para a imortalidade. Um Deus que realiza tudo com vontade benevolente. Seu poder é a intimidação, tirania.
Ele é que é digno de expurgo, de recebê-lo, infinito, grandes e pequenos, ordem de uma perfeição limitada, criado por causa do infinito. Quando todos esses ensinamentos estão contidos em apenas um, como que escondido dentro de uma caixa, por isso parecem essencialmente caóticos. Não é verdade que em tudo Deus se manifesta? Nem que Ele está escondido de nós? Deus esconde-se daqueles que testam e se revela para aqueles que acreditam. Dentro desta prisão gigantesca não há sentido. Nas mãos de um Deus irado, tempo. Uma vez que existe um ser imortal, ele sempre existe. Queremos viver uma vida imaginária dentro de outra mente. Deus é infinito, em primeiro lugar. Espaço vazio. Isso não pode ser modificado pela vontade. É o poder e a intimidação. Tirania. O ser é o fim. A relação mútua e inevitável. Erro e falsidade. Protetor da verdade. Outra forma de insanidade. Coisas odiosas. Medo. Os feitos de Deus. Salvação. Caos infinito que nos separa. Em algum lugar do infinito, a aposta está para ser concretizada. Será um crucifixo ou não? Nossas almas são lançadas em um corpo e encontram números, tempo e uma terceira dimensão. Atividade parada e números infinitos. Ambíguo e sem limites. A nossa natureza está em atividade. Imobilidade total significa morte, um vazio, ordem. A natureza colocou a totalidade da verdade dentro de si. Nossas intenções amarram nossas almas umas nas outras. Todos nós temos nosso próprio lugar. Nossa imaginação faz pequenas coisas grandes o suficiente para nos satisfazer, e faz grandes coisas pequenas de modo que se pareçam conosco. Regressarmos para o nosso próprio Deus. Glória de Adão, a centelha de fogo, encontrando um ponto de apoio. A roda da vida, o giro nunca terminando da direita para a errada, incrível geometria, números infinitos, um espaço limitado mas infinito, números de espaço duplicado, natureza diversificada e duplicada, artificialidade duplicada e diversificada. Todas as questões ainda permanecem sem solução. Suas palavras, Deus dentro de Deus. Ele deu a vida para todos através do seu próprio renascimento. Vazio, poder, um ponto de apoio, um vazio, aquilo que é não essencial, extremamente errado, mas para manter sua supremacia, Deus concede a oração aos crentes, um desejo de independência dependente. Insuficiência, oração. Tudo é dualidade. Todo o mundo está vivo e morto. O escolhido e o abandonado sempre existem numa ordem maravilhosa. A raiz do amor próprio. A coisa odienta, eu.